Mas, Paulo, diante desse cenário que nós estamos falando aqui, você inclusive mencionou a questão aí do celular, etc., que é e como surge o teu programa Íris, né, que deu origem ao livro, né, que aí eu acho que quem está nos assistindo aqui vai ter psicólogos nos assistindo, vão ter estudantes de psicologia nos assistindo, público diverso, né, pessoas estressadas que vão botar lá estresse e vai aparecer o nosso vídeo, né? Como é que surge o teu programa Íris? Vamos lá. Pois é, né? Interessante pergunta. Ele vem nesse sentido, até para completar isso que você estava dizendo aí, que eu te dou os parabéns e acho que podemos seguir aí o exemplo do Ricardo de aprender a administrar aquilo que te estressa. Eu acho que é esse o foco. O livro, né, o programa Íris, esse primeiro, por que programa Íris? Porque a ideia é que vem aí, já está em produção outros materiais, um conjunto de materiais dentro do programa Íris. Esse primeiro aí, que a gente está, Controle do Estresse em 8 Encontros, ele é voltado para o terapeuta como uma metodologia. Eu descrevi ali o passo a passo de como fazer o trabalho de treinamento e gerenciamento de estresse, né, com seus pacientes, com seus clientes. Isso, como eu falei, fundamentado aí nos 20 anos de pesquisa. Esse programa foi testado em pesquisa com financiamento da Universidade Paulista, então é o que consta aí nesse material. Mas o que é Íris, né? Quem foi Íris? Íris é uma deusa grega, era uma mensageira do Olimpo, né? Era a mensageira da deusa Hera, que era esposa de Zeus. Então, Íris era a que trazia a mensagem de lá do Olimpo para os humanos, na mitologia grega. E aí você vai ter o quê, né? Por que, então, Íris? Primeiro, porque ela é a mensageira. E segundo, porque Íris é a sigla de identificar, ressignificar, instrumentalizar e superar. Qual é o objetivo do programa Íris como um todo, né? É você identificar aquilo que te estressa, você ressignificar, dar um novo significado para aquilo que está te estressando, você se instrumentalizar de ferramentas para lidar com isso, para finalmente você poder superar esse estresse aí do cotidiano, do dia a dia. Esse livro ele vai trazer para o terapeuta uma metodologia de como fazer isso com os seus pacientes, mas está vindo aí na sequência um voltado para todo mundo, para todo público que queira cuidar do seu estresse. Está aí sendo produzido todinho a partir da mitologia grega, a partir dos deuses gregos, e que é encantador esse assunto, e vem baralho, vem outras coisas por aí. Então esse é o programa Íris. Vai ser um conjunto de materiais aí, Ricardo. Estamos apenas começando uma jornada, então. Estamos. Um dia o estresse será uma coisa do passado, vamos dizer assim, ou pelo menos administrável ao ponto de não infernizar mais a vida do pessoal. Vamos torcer. Sim, para aqueles que querem, digamos que vai ser possível, sim. Para quem quiser. Mas, Paulo, como é que chega esse paciente estressado na clínica, né? Como é que o programa pode auxiliar nesse processo de fato, assim, se a gente fosse dar uma aprofundada, óbvio que você não vai contar a história toda do programa aqui, porque o livro vai mostrar esse processo, né? O que a gente poderia deixar, assim, vamos dizer assim, de uma iscazinha para quem está nos assistindo, para dizer, não, esse programa aqui me interessa, eu quero me aprofundar nele e vou trazê-lo para a minha clínica para usar com os meus clientes aqui, meus pacientes. Veja, você não precisa ter o paciente com um diagnóstico de estresse, né, para estar usando essa metodologia. A gente desenha um programa, tem aí desenhado sessão por sessão o que estar fazendo, mas você não precisa necessariamente fazer o programa para um paciente com estresse. O que acontece? O estresse está junto em tudo. E ele acaba, outros materiais que eu já publiquei, inclusive num livro também publicado pela Sinopsis, Práticas Psicossociais e Saúde Mental, você vai ter o estresse em tudo. Então a pessoa chega para o consultório
ou em estado de depressão, naquele quadro depressivo, ou num quadro de ansiedade, um quadro de TAG. Acho que a primeira coisa que o psicólogo tenta é entender aquilo lá, ou então com conflitos familiares, enfim, com uma diversidade de demandas, né? E o estresse vai estar ali, porque a pessoa, o paciente, ele está sentindo aquilo e ele tem que lutar contra aquilo que não está legal e, consequentemente, ele vai estar sempre em estado de estresse. Então, se você aprende, se você consegue aplicar ferramentas para dessensibilizar, para diminuir a sensibilidade desse paciente àqueles estressores, aquilo que o estressa, que são os gatilhos para o problema que ele está trazendo para o consultório, você vai ter maior probabilidade de sucesso no seu tratamento. Você vai conseguir desenvolver um tratamento melhor. Então, a gente primeiro precisa identificar os gatilhos que geram os problemas dos pacientes, dar um novo significado, ressignificar, dar instrumentos para que esse paciente lide com isso, para que possa finalmente superar aquilo tudo e você poder trabalhar. Tá? Então, aí volta a sigla IRIS, né? Então, o livro ele traz aí essas dicas, esses materiais todos, essas orientações de atividades que você pode fazer para levar o seu paciente a dar um novo significado àquilo que são os gatilhos disparadores do estresse, do problema que ele está te trazendo. É, isso aí, pessoal. A gente está aqui falando sobre estresse, falando sobre o livro Controle do Estresse em 8 Encontros. Obviamente que estamos falando bem da obra, o Paulo está aqui também mostrando um pouco do trabalho, e você deve estar se perguntando, é óbvio, né? Tá o autor do livro aí, o dono da editora aí, eles não vão falar mal do livro, é óbvio, vão estar falando bem, tal, vão querer nos vender. Então, para você que está com essa pulga atrás da orelha, para você não se estressar com o assunto, dá uma clicada ali naquele QR Code, não precisa comprar o livro não compra não. Clica lá, vai ter um botãozinho, baixar primeiro capítulo. Aí você vai poder, antes de comprar o livro do Paulo, ter acesso a todo o começo da obra, né? Com currículos, com o sumário, com a apresentação e, inclusive, o primeiro capítulo do livro para você ter o entendimento da obra e para validar isso que o Paulo está aqui comigo conversando hoje, tá? Então, o teste de São Tomé, vê para crer, né, Paulão? Então, a gente disponibiliza o capítulo para a pessoa comprar sem medo de ser feliz, para não se estressar e, né, ficar numa boa, tranquilão, para depois usar em clínica o material. Mas, Paulo, é possível, né, o IRIS, né, identificar, ressignificar, instrumentalizar e superar os eventos estressores em apenas 8 encontros, Paulão? Conta aí. É possível, sim. Nós testamos isso, eu testei isso em vários trabalhos que eu fiz aqui, pesquisas dentro da metodologia clínica, com casos que foram atendidos e acompanhados clinicamente. Lógico, é possível, sim. Evidentemente, não é um programa de tratamento. Eu acho que isso é importante colocar, porque quando o estresse está durante muito tempo num estado excessivo, você vai ter outras comorbidades que estarão aparecendo. Então, qual é o objetivo do programa IRIS, dos 8 encontros? É ajudar o paciente a identificar aquilo, dar um novo significado e se estressar menos. Tá? Desligar um pouquinho as chavinhas dos gatilhos estressores. Em 8 encontros é possível, assim, tem programas aí, 16 encontros, ou até menos do que 8, mas nós encontramos aí, eu encontrei dentro das pesquisas esse número legal de 8 encontros. O ser humano é muito diverso, né? Então pode ser que você necessite um pouco um encontro a mais ou a menos, mas quando você está focando só na questão do estresse mesmo, nos 8 encontros você consegue trabalhar assim, é possível. Até porque há um instrumento validado dentro do livro, né, o IPEB, que vai te ajudar a identificar exatamente que área da vida da pessoa está sendo mais estressante, o que está pegando mais, o que está estressando mais. Então, esse instrumento ele foi desenvolvido justamente para poupar o tempo no trabalho. E nos 8 encontros a gente consegue, sim.
Perfeito, perfeito. Paulo, você acabou de falar do IPEB, tá? Que é Inventário de Percepção de Estresse e Estressores, não é isso? Isso. Falei certo? Então tá. Certinho. O que você gostaria aí de enfatizar referente à aplicação desse inventário? Eu vou aproveitar o gancho, já vou... Essa pergunta eu iria fazer na sequência, depois de mais uma, mas já que você falou nele, eu já vou engatar. Tá, beleza. O IPEB é um instrumento de rastreio. Não é um teste, ele não é um teste psicológico. Então, se você precisar fazer um diagnóstico, um psicodiagnóstico, você tem que usar um teste recomendado pelo SATEPS, do Conselho Federal de Psicologia. Mas o IPEB ele é um instrumento de rastreio que serve para identificar de que área está vindo o estresse. Esse instrumento foi desenvolvido dentro desses 20 anos de pesquisas que eu estava falando aqui. São 42 afirmativas para a pessoa responder a partir de uma escala Likert, de 0 a 4, e isso vai possibilitar que eu identifique se o estresse está vindo da vida familiar, das questões financeiras da vida, da carga de trabalho, do ambiente de trabalho, né, das relações no trabalho, dos pensamentos autogeradores de estresse, da vida social ou da dificuldade de estar descansando e relaxando. Tá? Essas 8 áreas, né, que a gente chama de domínios, elas vieram de trabalhos estatísticos. Esse instrumento foi criado a partir de entrevistas com pessoas estressadas. Aí foi desenvolvido o instrumento, ele foi aplicado em 500 pessoas, foi feita toda uma análise estatística, análise fatorial, de confiabilidade, etc., que resultou nesses 8 domínios. E depois foram feitas várias outras pesquisas, e a gente tem feito pesquisas usando esse instrumento, que inclusive está havendo interesse de outros países na tradução e adaptação dele. Recentemente dei uma aula para a Universidade do Chile e se interessaram bastante, no sentido de, segunda vez que manifestam o interesse de estar traduzindo, adaptando e validando lá para o Chile. Então, esse instrumento está muito bem consolidado estatisticamente. Tá? Tecnicamente, para quem conhece instrumentos de rastreio, instrumentos psicológicos, o alfa de Cronbach dele nunca dá menos do que 0,9. Então, isso mostra muita consistência interna. E a partir desse instrumento eu consigo identificar a área que está contribuindo mais para o estresse, e aí eu faço um trabalho dentro do programa IRIS, descrito no livro, eu faço um trabalho mais orientado para aquela área. Então, é aí que entra o IPEB. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!